Olá, boa noite para quem está assistindo nesse momento. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao ambiente do Centro Espírita Vovô Nestor. Eu sou o Clóvis Lima e hoje nós vamos fazer mais algumas reflexões sobre os ensinos de Jesus contidos no seu Evangelho de amor e redenção, à luz da doutrina espírita. Vamos antes rogar ao nosso Mestre, o nosso próprio Mestre Jesus, a quem acabamos de falar agora, nos referir, para que Ele nos abençoe, nos ampare, nos inspire e nos dê a sua paz. Ame o seu inimigo. E se alguém bater na sua face direita, ofereça também a outra. Essas duas recomendações são do Cristo. E é sobre elas que nós vamos conversar hoje. Duas recomendações que o Cristo recomendou para nós. Muitos acham difícil de serem cumpridas, de serem aplicadas, mas elas, se o Mestre as recomendou, é porque é possível que elas sejam aplicadas. Allan Kardec fez um estudo dessas duas recomendações do Mestre em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, cujo título é Amai os vossos inimigos. E nós vamos começar com a primeira recomendação. Amar os inimigos. Vamos citar primeiro. Você já refletiu sobre elas? Vamos citar primeiro Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47. Jesus disse: Vocês aprenderam isto: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês sejam filhos do seu Pai que está nos céus e que faz o sol brilhar para bons e para maus, e que faz chover sobre justos e sobre injustos. Porque se vocês amarem apenas aqueles que amam vocês, que recompensa há nisso? Os publicanos não fazem o mesmo? Publicanos eram aqueles judeus que trabalhavam para o Império Romano. Eles eram cobradores de impostos e eles tinham uma má fama de serem corruptos. Então Jesus está dizendo: se vocês amarem os que amam vocês, que recompensa há nisso? Os publicanos fazem o mesmo. Se vocês saudarem apenas os que saudam vocês, que recompensa há nisso? Os gentios fazem o mesmo. Gentios eram estrangeiros para os judeus. Os estrangeiros, idólatras, pagãos. Nós vamos analisar, são três partes essa fala de Jesus. Nós vamos analisar a primeira parte, que é justamente essa: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, porque a lei antiga dizia isso aí. Eu, porém, vos digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Muito bem. Amarás o teu próximo é um mandamento antigo. Não foi criado por Jesus. Ele mesmo diz: ouvistes que foi dito, você ouviu o que foi dito. Amarás o teu próximo. Está em Levítico 19, 18.
Aí, tranquilo. Agora, o outro pedacinho é que é complicado. Odiarás o teu inimigo. Você ouviu que diziam isso, o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aqui, por que Jesus falou isso? Por causa da pobreza da linguagem. A linguagem humana já é pobre por natureza. A linguagem humana, para expressar as coisas divinas. Imagine a linguagem daquele povo naquela época. Então, eles não tinham uma palavra, uma expressão. Nos dias de hoje, na nossa linguagem, a expressão seria o seguinte: você ame o seu próximo, mas você não é obrigado a amar o seu inimigo. Mas eles não sabiam dizer isso. Então, a expressão era odiar o seu inimigo. E a outra expressão, amem os seus inimigos. É o que Jesus disse. Amem os seus inimigos. Aqui nós temos um problema, mais uma vez, a pobreza da linguagem humana. Há mais ideias do que palavras, por isso que uma mesma palavra é usada para expressar ideias diferentes. É o caso aqui. A palavra amor, o substantivo amor e o verbo amar são usados para expressar ideias diferentes. E nesse contexto aqui, é preciso que a razão entre em jogo para se entender o que Jesus falou. Então, quando Jesus diz, amem os seus inimigos, é claro, a razão mostra, é claro, que ninguém vai amar um inimigo como ama um amigo. É claro que não. Então, amar o inimigo, amar os inimigos, amar o inimigo, não é a mesma coisa que amar um amigo. Você não tem a mesma afeição que tem por um amigo. Por quê? Isso é muito lógico. É muito lógico. É muito lógico isso. O coração bate quando você está em contato com o inimigo de forma diferente de quando bate quando você está em contato com um amigo. É muito diferente por isso. Então, essa expressão, amar os inimigos, tem um significado. E que significado é esse? Allan Kardec faz uma lista do que seja. E nós vamos bater essa lista assim. Muito bacana. O que é amar os inimigos? Começa. Não guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Então, você ama o inimigo, os seus adversários, aqueles que fizeram mal a você, quando você não guarda ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, principalmente os desejos de vingança. Perdoar incondicionalmente o mal que eles nos causam. Incondicionalmente, quer dizer, sem condições. Sem condições, quer dizer, não tem ser. Não tem ser. Ah, eu só vou amar se. Eu só vou amar se ele me perdoar. Ou se ele... Não. Se ele se desculpar. Não. Sem condições. Perdoar incondicionalmente. Isso é amar os inimigos. Que mais? Não colocar obstáculos à reconciliação. Se a criatura que te fez mal quer a reconciliação, não coloque obstáculos. Não coloque obstáculos. Desejar o bem deles em vez do mal. Se você deseja o mal, você está odiando os inimigos. Está odiando. É aquela expressão que odiando os inimigos. Experimentar alegria ao invés de tristeza com o bem
que aconteça a eles, experimentar alegria, socorrer eles quando a ocasião aparecer. Isso tudo é amar os inimigos. Abrir mão de quaisquer palavras e atos que possam prejudicar eles. Qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer ação que possa prejudicar aqueles que me prejudicaram, isso é amar os inimigos. A gente tem que se esforçar para chegar a esse ponto. Esse ponto. E, por fim, olha, por fim, retribuir a eles o mal com o bem. Sempre, sempre, sem qualquer intenção de humilhá-los. Porque se você for fazer isso com a intenção de humilhar a eles, aí perde toda a beleza, toda a grandeza desse ato de perdoar, de amar os inimigos. Isso é amar os inimigos. Para os incrédulos, Allan Kardec fala a palavra incrédulos, os materialistas ferrenhos, os ateus materialistas ferrenhos, essa lista de Kardec é absurda, não faz sentido nenhum, é tudo bobagem. Isso que Jesus falou não faz sentido. Por que o materialista, o ateu materialista ferrenho pensa isso? Porque o materialista ferrenho, o ateu, vê a vida nesse curto espaço de tempo que vai do berço ao túmulo. Então, é claro e é muito lógico que o inimigo é alguém nocivo a ele. É alguém que precisa ser eliminado. Isso é lógico para o ateu materialista ferrenho. O contrário, para o crente, é o contrário, não pode ser assim. O crente não pode pensar assim, principalmente o espírita, porque o espírita sabe que a vida na Terra, a vida nesta existência, é um ponto na eternidade. E que ele precisa de provas para progredir, para crescer, para chegar à perfeição. É necessário as provas. E dentre os instrumentos das provas estão exatamente aqueles que nos fizeram mal, os nossos inimigos. Aqueles que nos fizeram mal. Ora, se nós não devemos, os espíritas não devemos se queixar, nós devemos nos queixar das provas, logicamente não devemos nos queixar dos instrumentos, que são os inimigos. Isso é uma coisa muito lógica. Daí nasce a disposição para perdoar. Agora vamos a outra recomendação do mestre. Se alguém bater na sua face direita, ofereça também a outra. Aqui, outra vez, há um problema da pobreza de linguagem. E aqui tem uma metáfora bem forte que Jesus usa. Vamos primeiro ver a passagem que está em Mateus. Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 40. Jesus diz assim: vocês aprenderam isto. Ele sempre diz para vocês aprenderam isso. Eu, porém, digo a vocês isto. Vocês aprenderam olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo a vocês, não resistam ao mal que queiram fazer a vocês. Pelo contrário, se alguém bater na sua face direita, ofereça também a outra. Vamos analisar essa expressão olho por olho, dente por dente, que tinha a sua razão de ser naquela época recuada, num estado de ignorância do povo. Agora,
isso persistir até hoje, porque muitas pessoas utilizam esse preceito antigo, bem antigo. Muita gente ainda utiliza, e pior ainda se for espírita, nossa Senhora. Muita gente, eu não levo desaforo para casa, bateu, levou. Isso é o olho por olho, dente por dente. Jesus está dizendo, não é isso. Se alguém bater na sua face direita, ofereça a outra. Não resistam ao mal que queiram fazer a você. Então essa expressão, se alguém bater na sua face direita, ofereça também a outra, significa não resistam ao mal que queiram fazer a vocês. Retribuam o mal com o bem. É isso que significa. Olha, não resistam ao mal que queiram fazer a vocês, significa não reaja. Não reaja. Porque não reaja, haja. Agir é diferente de reagir. Reaja, não reaja, ou seja, não devolva o mal com o mal, não devolva a ofensa com outra ofensa, não devolva uma injúria com outra injúria, retribua o mal com o bem, haja, isso é agir. Reagir é devolver na mesma moeda, é ir contra, é devolver, é fazer o mal em retribuição ao mal. Isso é que é reagir. Aí vem Jesus e diz exatamente isso. Se alguém bater na sua face direita, ofereça também a outra. E tem uma utilidade enorme esse preceito do Mestre. Não reagir, e sim agir, retribuir o mal com o bem, retribuir uma ofensa com o bem. Uma utilidade enorme, principalmente para o espírita. O espírita pode entender isso. Por quê? Porque o espírita tem fé no futuro, a fé no futuro e a justiça divina dão a ele uma compreensão que ele vê nessas palavras de Jesus, em cada uma delas, ele vê a glória de se praticá-la. Eu vou dar exemplo aqui. É mais glorioso ser ofendido do que ofender. Ou seja, é preferível que você seja ofendido do que ofenda. Por quê? Porque se você é ofendido, é uma maneira de você exercitar a humildade. O melhor exercício, diz Allan Kardec, é o melhor exercício de humildade. Você receber uma ofensa e devolver com o bem, não com outra ofensa. Um melhor exercício de humildade. E a humildade é necessária para o nosso crescimento. É necessária para o nosso progresso. É necessária para chegarmos à perfeição. A humildade é uma virtude que todos nós temos que adquirir, temos que desenvolver. E está aí uma oportunidade de fazê-lo. Suportar uma injustiça é mais glorioso, há maior glória em suportar uma injustiça do que praticar uma injustiça. Porque se você praticar a injustiça, você estará adquirindo um débito, estará estacionando. Ao passo que você sofrer uma injustiça, é uma oportunidade de exercer a humildade. Exercer a humildade. E com o exercício, você adquire a virtude da humildade. É preferível, há maior glória em ser enganado do que enganar. É preferível você ser enganado do que enganar. É preferível ser prejudicado do que
prejudicar. E agora nós vamos para o nosso momento de vibração. Vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus, porque Ele é o nosso governador espiritual aqui do nosso planeta, Ele que dirige todos os trabalhos relativos ao progresso da humanidade terrestre. Imaginemos que Ele esteja subindo aquele monte para nos falar, principalmente para nos convidar. Então Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ó Senhor, nós te rogamos, estende os teus braços misericordiosos para todos nós que necessitamos, a começar por todos os governantes de todos os países do nosso planeta, para que eles sejam inspirados a tomar as melhores decisões em favor do povo, especialmente o nosso país, Senhor. Nós te pedimos também para que a tua misericórdia, a tua luz, chegue a todos aqueles que estão encarcerados nas prisões públicas e privadas, aqueles que cometeram crimes, Senhor, estando ou não nessas prisões. Eles são muito infelizes. Mais do que nós precisa da tua misericórdia. Pedimos por eles. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles que estão nos leitos dos vários hospitais, sem poder, muitos deles sem poder se recuperar como desejaríamos que fosse. A todos eles, Senhor, estende a tua luz, o teu amor, a tua misericórdia, através desses amigos espirituais que estão, com certeza, já nesses locais. E também aqueles doentes que se encontram nas residências, estão presos no leito, doentes sem poder se locomover, sem poder, muitos deles sem poder até se mover. Tem misericórdia deles, Senhor. A todos os nossos conhecidos, pessoas que conhecemos, que estão precisando muito da tua luz, da tua bênção, do teu amor, da tua misericórdia, derrama essa luz sobre eles, Senhor. Pedimos também pelo Centro Espírita Vovô Nestor, para essa equipe de trabalhadores incansáveis, trabalhadores da tua seara, Senhor. Nós pedimos por eles e por suas famílias. Pedimos por nossos amigos, os nossos amigos
E os nossos desafetos também pedimos por eles. Pedimos por nossa família, por nossos familiares e, em especial, por nossa própria família, Senhor. Abençoa a nossa família, ampara, que os anjos guardiões de cada um possam amparar a cada um. Pedimos por nós, Senhor, ajuda-nos a cumprir, a executar a Tua vontade. Permite que os Teus mensageiros possam, neste momento, nos abençoar, nos dar força para vencer as nossas próprias dificuldades e para superar as provas sem queixa, sem reclamação e sempre confiantes na Tua bondade. E que esses ensinamentos possam, Senhor, fazer parte da nossa vida de modo a conduzi-la no caminho para a perfeição. Assim seja. Meus amigos, muito obrigado por mais esta noite. Deus abençoe a todos.